Vamos recuperar um pouco da história. A gente fala tanto aí no chamado golpe militar, isso historicamente nós já conversamos pessoalmente sobre isso, uma questão que vem lá da proclamação da República, né, e passa por vários episódios históricos do país, né. Mas eu gostaria que o senhor alinhavasse isso aí, da proclamação da República até os episódios de 64, onde se fala tanto no chamado golpe militar, no governo militar, no período ditatorial, quando nós sabemos que tudo isso acabou sendo protagonizado pelo próprio Congresso Nacional, que chamou as Forças Armadas, né, no momento em que o país estava à beira do abismo, se não já no abismo. Então gostaria que o senhor fizesse essa evolução histórica de forma sucinta. Olha, Paulo, o que acontece? Eu falei aqui no começo a questão da defesa da pátria, né? Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O nosso exército ele nasceu com uma tradição, a tradição de Caxias. Então nós vamos lembrar o Brasil do século XIX, vamos chegar um pouco antes da proclamação da República, não é? Então no século XIX, com a abdicação de Dom Pedro I, não é? Nós tivemos um grande número de revoltas que ocorreram de norte a sul do nosso país, não é? Vai lá do Cabanagem no Pará, passa pela Balaiada, entra pelas revoluções liberais de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, a nossa Revolução Farroupilha, né? Então o país esteve a ponto de ser explodido em vários países. A Espada de Caxias e o Exército Brasileiro mantiveram este país unido. E aí nós vemos como Caxias, além de debelar as revoltas, ele imediatamente concedia a anistia, né? Trazendo aqueles brasileiros de volta ao seio da nação. Então isso está calado fundo dentro do Exército. Vamos lembrar que, ao término aqui da Farroupilha, em 1845, 7 anos depois, no combate em Monte Caseiros, contra Rosas, aqueles que haviam lutado uns contra os outros, lutaram ombro a ombro em nome da nação brasileira. Então esse é o grande legado de Caxias, o legado do Exército. A proclamação da República, ela nasceu em cima, não é, do estamento militar. Isso é histórico. Né? E o que acontece? Minha visão, né? A minha visão. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Tivemos 20 anos de governos, digamos, autoritários, porque qualificar de ditadura eu acho forte, né? E uso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. O problema é que a esquerda hoje, intelectualmente, ela predomina, né? E essa avaliação histórica, a própria Revolução, tem uma palestra que eu dou aí, foi a Revolução que a imprensa aplaudiu. Coquetéis na redação do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Grupo Globo, enfim, isso aí a gente não pode esquecer, né? Era uma necessidade. E quem proclamou a vacância do cargo de presidente da República foi o Auro de Morandói, não foi? Sim, as coisas assim aconteceram. Então, sim, aconteceram. Quem chamou as Forças Armadas para a intervenção foi o próprio Congresso Nacional. Foi assim como eu estou te dizendo. Exatamente. Né? A nação pediu a intervenção das suas Forças Armadas. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui na forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né,
os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Com pelação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Né? Não tem, nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Né? Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Né? Nós temos planejamentos muito bem feitos. Né? Então, no presente momento, o que nós vislumbramos? Né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, né, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Né? Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, né? De forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. Né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, né? De forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. Né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos essa é a realidade. Né? E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, né, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente, né, de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, né, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas.